Você viu? Nunca desce do Twitter. É que quando você desce, é porque deu alguma merda ou então tá pra acontecer alguma outra merda. Não é isso aí que o senhor falou que vai acontecer. Que hoje a gente vai comemorar um dia um pouco especial, né? Que essa semana a gente comemora os seus 15 anos de sacerdócio. Então, eu desci para bater um papo com você. Por favor. Vamos. Rapaz, o negócio tá chique aqui. Olha só. Suco de uva, como você gosta. Rapaz. E vamos bater um papo aí. Eu acho que... Olha lá. É suco de uva mesmo. De raiva. Fazer o quê? Então, padre, eu acho assim, a gente, em todos esses anos de Viva a Vida, a gente fez algumas... claro. Primeiro vamos brindar, então. 15 anos de sacerdócio. 15 anos de sacerdócio. Ele lembrou, hein? Lógico. Não tinha um suco melhorzinho, não? Olha, padre, esse é natural, pelo menos. Totalmente natural. Ave Maria. Então é o seguinte, a gente já fizemos vídeos, já fizemos um monte de homenagem, graças a Deus, nesses anos que passaram. Aí a gente falou assim, nada melhor do que a gente ter um papo e ouvir certas coisas do senhor mesmo, né? E não ficar ouvindo do que os outros contaram, ou das imagens ali. Então a gente até colocou nas redes sociais o que as pessoas gostariam mais de saber sobre a sua vida sacerdotal. Não sobre a sua vida pessoal, né? Que isso o pessoal vai atrás para saber, né? Exato. Mas pergunta que agora é o seguinte, não, cuidado com o que você vai perguntar. Então, a gente fez uma pergunta, você vai ter a resposta. Não, a gente fez uma seleção das perguntas que mais fizeram nas redes sociais, né? E lógico, para ter esse começo, o pessoal quer saber, né? Como que foi... Você nasceu, desde pequenininho você já pensava, vou ser padre, eu quero aquela coisa, ou isso foi brotando no seu coração, foi aos poucos, essa vontade surgiu de algum momento da sua vida, como que foi? Primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus mesmo, de verdade, porque a minha vida é um milagre. Tudo o que aconteceu na minha vida, eu não tenho dúvida, e que acontece até hoje, é um grande milagre. Eu nasci em Guaratinguetá, todo mundo sabe, ali no Hospital Frei Galvão. É exatamente a cidade do primeiro santo brasileiro. E com o meu primeiro ano de vida, eu fiquei morando em Aparecida. Então, Aparecida também tem uma história muito importante na minha vida. E de lá, nós viemos para Mogi das Cruzes, com 1 ano de idade. Minha mãe jovem, bem jovenzinha, tinha casado com 14, 15 anos. Meu pai já tinha 30 e alguma coisa. E em Mogi, a infância foi uma infância muito pobre, muito sofrida. Meu pai era alcoólatra, um excelente motorista da aviação Cometa, depois da Pássaro Marrom, e, enfim, ele fazia Rio-São Paulo. Infelizmente, se acabou na bebida e veio a falecer mais cedo, muito cedo, com 40 e poucos anos, mas já tinha separado da minha mãe. Minha mãe já não aguentava mais. E aí, a minha vocação nasce exatamente no berço junto com a minha avó. Porque a minha avó me leva para a igreja com 7 anos de idade, numa missa. E quando eu chego na igreja, eu vejo a cruz. O padre entra na igreja para celebrar a missa. É aquela música, Te Amarei, Senhor. Nunca vou me esquecer disso. E eu, criança com 7 anos, escuto aquela música, a missa, e olho para o padre, olho para a cruz e senti um chamado muito forte. É Deus que dizia para mim, você vai ser padre. E aí, daquele momento em diante, eu não tive dúvidas de que eu seria padre. Então eu disse para minha avó, depois da missa, vó, eu quero ser padre. E desde então, o chamado ao sacerdócio, a cada dia que passava, eu ia alimentando cada vez mais, ia me alimentando disso, ia à missa todos os dias com a minha avó, 7 horas da manhã, lá no Jardim Santa Teresa, e eu fui crescendo até que com 13 anos eu fui para o seminário. Saí do seminário para cuidar da minha avó na época, porque minha avó ficou muito doente, e era para eu voltar para o seminário religioso, que é os Filhos do Amor Misericordioso, e não voltei. Fui então para a Diocese Militar, aonde eu continuei meus estudos, e ali me ordenei padre, dia 27 de janeiro de 15 anos atrás. Nós vamos chegar nesse momento especial aí. Mas até os 7 anos, o que o menino Alessandro pensava em ser, né? Muita gente fala, quero ser policial, quero ser bombeiro, tal.
você tem alguma Quero ser lembrança? Padre. A todo tempo eu queria ser padre. Depois queria ser também piloto. Sempre quis ter um desejo de voar. Ainda vou realizar esse sonho. Mas gostava muito de dirigir. Então até passando uma foto aí que vocês escolheram. Então tem uma foto que eu estou dirigindo o ônibus. Você foi a primeira excursão, a primeira romaria que eu fiz para Aparecida. Eu que fiz. Quantos anos você tinha aí, padre, eu devia ter naquela foto? uns 10 anos, eu acho, por aí. Eu que fui na empresa, aluguei o ônibus, coloquei 45 velhas dentro do ônibus, ganhei um dinheirão, rapaz, porque na época, tipo assim, se a passagem custava R$5, eu cobrava 100, e elas pagavam. Então, até a intimidade com as velhas é desde criança, né? É por isso que eu não posso nunca deixar de amá-las, né? Mas eu sempre queria dirigir, gostava de dirigir, era um sonho. E queria ser piloto, queria ser padre. Alguns diziam que eu ia ser político, que eu falava muito bem, que eu me expressava muito bem. E que eu tinha uma vocação para isso, mas nunca imaginei que um dia eu fosse político. Não, eu quero ser padre. Toda a minha vida sempre pautada em ser padre, só ser padre. Deixa eu falar, algumas atitudes, algumas vezes, quando você fala certas coisas, às vezes as pessoas falam meio que veem isso como uma certa rebeldia. Quando você era jovem, sério, você foi um jovem sempre fui rebelde. E continuo sendo até hoje. Assumidamente. Assumidamente, Um dos maiores problemas que eu sempre enfrentei na minha vida é ordem. Por isso que eu não fiz no seminário, você também deve ter passado. No seminário aprontei demais. Aí, porque o reitor deveria pegar no seu pé. Mas com certeza, o meu reitor já queria me mandar embora na época. Porque todo mundo andava de batina e eu andava sem camisa e de shorts. E aí o bicho pegou pro meu lado, né? Chegou um tempo em que eu só não fui mandado embora do seminário porque eu tinha padres amigos e tinha um padre que me defendia muito e acreditava na minha vocação. E eu sempre fui assim, desde a minha infância, de personalidade forte, sabia o que eu queria e o que eu não queria, e ninguém montava em cima de mim, ninguém pisava. Porque para quem não sabe, né, no seminário, né, a gente tem que seguir certinho. Certinho. 5 horas da manhã eu tinha que acordar para rezar, né? 5h30 da manhã na capela. Eu todo dia chegava às 6h30. Começava já cedinho. Já começava cedo. A rebeldia. E aí questionava, por que eu tenho que rezar todo dia? Por que tem que acordar às 5 horas da manhã? Isso por quê? Por que eu tenho que rezar um texto se eu posso rezar só uma Ave Maria? E aí, meu filho, o bicho foi pegando. E deixa eu perguntar, quando você decidiu, vou ser padre mesmo, vou para o seminário, vou atrás do que realmente eu quero, sua família toda aceitou ou foi mais a sua avó que deu aquela... Minha avó. Nossa, por mais a família ficou meio que... Não, minha mãe não disse nem sim nem não. Quando ela soube que ia para o seminário, ela ficou no meio do muro. Mas se é para você ser feliz, vá, né? Você é meu filho sendo padre ou não sendo padre, casando, tendo mulher e filhos ou não tendo mulher e filhos, você sempre será o meu filho. O mais importante é que você seja feliz. Mas a minha avó, Ave Maria, tudo que ela mais queria, né? Porque minha avó era beata de igreja. Morreu sendo beata de igreja. Tudo para ela era igreja. Falar mal de padre para minha avó, o bicho pegava. Podia ser quem for. Então eu realizei um grande sonho, e minha avó sempre rezando pela minha vocação, muito feliz, me corrigindo tantas vezes. Minha avó sempre foi muito conservadora, muito tradicional, né? Então minha avó nunca permitiu, minha avó não aceitava um padre como eu, de chapéu, de bota, de calça. Padre para ela tinha que ser assim, desse jeito, de batina. Ela ainda dizia, os padres antigamente tinham uma coroinha na cabeça, andava de batina. Os padres de hoje em dia tá tudo assim igual a você. Tá vendo só? E tal. Aí dizia, a avó só tá muito atrasada. Aí foi quando eu descobri que ela tava com Alzheimer. Aí eu tinha certeza que ela tava com Alzheimer, porque aí daquele momento em diante eu falei, não, a velha não tá muito bem das tetas não, né? Não, mas padre, a gente sabe da relação de amor e carinho que você tinha com a sua avó, mas no geral, na sua família, vocês se davam bem? Eu tô tomando aqui pra poder tomar coragem, pra te mandar a merda já. Não, é o que o povo quer saber, tô representando aí todos os telespectadores da Rede Vida. Certo. Então, como que era a sua relação com a sua família em geral, fora a sua avó? Muita perseguição. Hoje todo mundo gosta do padre Alessandro Campos, que agora hoje eu sou famoso, sou rico, sou bonito, né? Mas antigamente não. Antigamente foi muito sofrimento, foi muita perseguição. Eles não acreditavam na minha vocação. Toda a minha família, nenhum nem outro. As únicas 2 pessoas, 3,
que sempre acreditaram na minha vocação. A minha avó, a minha mãe no meio do caminho, mas eu sabia que ela rezava pela minha felicidade, e o Marcelo, meu primo, que sempre me respeitou. Com exceção do Jorgito, que o Jorgito é um caso à parte. O Jorgito foi um primo, mais do que um primo, foi um pai que nos criou, que nos sustentou, que nos ajudou. Mas me mandou, deu umas pesadas no meu traseiro algumas vezes também. Você guarda uma mágoa dessa época? De ninguém. Porque a gente fala, não, lógico, o padre não pode, tá, mas o padre é ser humano, né? Quem Então, pode dizer isso para você são as pessoas que estão ao meu redor. né? Por exemplo, quem vive muito, muito próximo a mim, a Zélia, que hoje já está 5 anos morando comigo, o padre Marcelo, que foi um grande padre que me apoiou muito, e a Nilce, que também trabalhou comigo muito tempo, que conheceu de perto a minha vida, assim, a minha intimidade. Os 3 já fizeram perguntas bem semelhantes. Eles, tanto a Nilce quanto o padre Marcelo, quanto a Zélia, já num momento assim, tomando um suco como esse. Claro que na minha casa tomando um vinho, porque eu vou tomar esse suco aqui. Então, a gente tomando um vinho, eles fizeram sempre a mesma pergunta que você fez. Padre, eu vejo o senhor assim se dando tão bem com a sua família, o senhor não tem mágoa deles? O senhor não lembra de alguma situação? O senhor conta tanta história triste. O senhor não tem mágoa de nunca, Zélia. Um coração que tem Jesus Cristo não pode ter mágoas. Aí que eu descobri que perdoar é dar ao outro o direito de ser feliz. E quer ser feliz, tem uma receita: amar e perdoar. Então, eu amo todos, perdoei a todos e continuo amando a todos e continuo perdoando a todos a cada dia. Eles são minha base. Porque família é uma merda. Família é o seguinte: toda família é igual. Todo mundo se odeia, mas todo mundo se ama. E a família é assim: eles podem falar mal, mas não aceita que o outro de fora fale. Então é nessa hora que a gente descobre que existe um amor verdadeiro. Exatamente. E que a gente passa por cima de tantas coisas e no fundo fica a família. Não foi à toa que o Papa João Paulo II diz que a família é o santuário da vida. A família é o alicerce. Tudo é a família. A gente precisa da família. A família, embora esteja um de lá, outro de cá, e briga, e o pau come, mas só que na hora tá todo mundo junto, todo mundo se ama. Né? E aquelas coisas, né? Você fala porque é sua família, mas não vem ninguém falar mal da família. Exatamente, E eu sei disso porque eu já presenciei isso. Depois que eu fiquei famoso, e tem uma meia dúzia de gente que não gosta do padre Alessandro, que critica e tal, eu vejo que eles sofrem com isso, né? Sim. Então eles chegam e falam: mas padre, eu vi na internet, fulano postou, fulano escreveu. Não manda merda, rapaz, eu não estou nem preocupado com isso. Quem são 6 pessoas em relação a 1,5 milhão, a 10 milhões de pessoas que nos assistem? Às vezes a gente comenta alguma coisa ali, no Instagram, nas redes sociais, aí tem 30 mil comentários. 29.995 falando bem, elogiando, te incentivando. Aí tem 5 miseráveis, 5 malditas, que são frustradas da vida. Tá lá, que não sei o que padre é esse? Não sei, eu nem ligo. Manda se lascar, entendeu? É assim que funciona. Padre, deixa eu, numa parte assim mais sacerdotal mesmo, no momento da consagração, eu acredito que deva ser um dos momentos mais especiais para quem é escolhido por Deus mesmo para ser sacerdote, né? Eu acho que ali é um momento único, deve-se para nós católicos, né? Que sentimos essa emoção, sendo que está assistindo, né? Vendo, participando da missa. Eu imagino ali o padre que está fazendo a consagração naquele momento. Você consegue descrever a emoção daquele momento em si? Um dia diferente do outro, ou é sempre a mesma emoção? Eu nunca me esqueci no dia que me ordenei, a Nelly, que trabalha até hoje e cuida até hoje de Dom Osvino, que me ordenou, ela disse: nunca se esqueça, Padre Alessandro, a minha primeira missa, quando ela se encontrou comigo em Brasília, celebre todas as missas como se cada missa que você celebrasse fosse a primeira e a última, porque a primeira missa é emocionante demais, é uma coisa inexplicável, não tem explicação. A ordenação então nem se fala, mas a primeira missa
de fato, caramba, eu sou padre agora, eu estou consagrando, eu estou trazendo Jesus Cristo para as pessoas. É uma emoção que não tem palavras. E eu nunca me esqueci desse abraço da Nelly e dessa frase: celebre a sua primeira missa como se fosse a primeira e a última. Então todas as missas para mim até hoje são assim, como se fosse a primeira e a última. Por isso que eu não consigo celebrar a missa de 50 minutos. Eu tenho uma dificuldade para celebrar a missa na televisão. Até hoje o Neto, por exemplo, não me deu um horário aqui para celebrar a missa na Rede Vida, porque ele sabe que eu sempre ultrapasso os horários, né? Diz: o Padre Alessandro é muito rebelde, ultrapassa. A gente dá 1 hora, 50 minutos de missa para ele, ele faz 1h30. E aí a missa não dá para cortar, né? Não tem como cortar. E aí ele fica bravo, né? Porque na missa não tem como cortar. Quando eu entro no ar, eu quero ver ele tirar no meio da missa. Não tem jeito, né? Então ele tem que ficar até o final. Eu não consigo, porque para mim é um momento único, tem que ser muito bem celebrado. Tem que ser, eu não gosto, faz um sermão de 1 minutinho. Não sou eu que faço o sermão, é o Espírito Santo que te inspira. Aí como é que você corta o Espírito Santo, não é? Então, assim, para mim a missa é mais importante do que tudo, do que o show, do que o programa. E no dia que eu fiz sucesso, que eu vendi 1 milhão de cópias do que é que eu sou sem Jesus, que eu me tornei o padre sertanejo do Brasil, sempre fui muito obediente ao meu bispo. O único que eu obedeço é só o bispo. Acabei de dar agora a senha, né? Quando alguém quiser alguma coisa, vai via bispo, né? Então, porque eu prometi obediência. E então eu nunca me esqueço de que no dia que eu cheguei no Dom Osvino, que foi o bispo que me ordenou, né? Até então, hoje ele é o bispo emérito, ele foi o arcebispo militar do Brasil. E eu disse para o Dom Osvino: eu estou na televisão, estou na TV Aparecida até então, naquela época, vou começar a fazer shows e o senhor sabe que agora eu virei um padre artista. Ele disse: sim, nunca se esqueça, padre artista de Jesus Cristo, Padre Alessandro. Verdade, não? Use os seus dons para isso. E aí eu disse, e falei para ele: o senhor se incomoda se eu continuo vivendo esse carisma, essa missão na comunicação, na televisão, no rádio, na mídia? Ele disse: não. Aproveite os dons que Deus te deu. Use-os, faça o bem, evangelize, ide pregar o evangelho a toda criatura. E me disse o seguinte também. Ele me disse assim: Elias, eu falei para ele: Dom Osvino, se o senhor quiser que eu saia da TV Aparecida hoje, eu saio. Na época tinha um contrato. Então, se o senhor achar que eu devo ficar numa paróquia, assumir uma paróquia, uma capelania, eu deixo tudo. Falei para ele. Ele: não, o senhor quer me mandar para o Amazonas? Eu vou para lá, fico lá 1 ano, 2 anos. Aonde a igreja me mandar, eu vou. Aonde o senhor me mandar, o senhor é meu bispo, eu vou. E ele diz: não, fique aonde você está e onde Deus te colocou. E evangelize e faça o bem, Padre Alessandro. Faça o bem. Então eu queria até aproveitar a oportunidade para mandar um grande abraço para o Dom Osvino. Dom Osvino, muito obrigado por ter acreditado na minha vocação, por ter acreditado no meu sacerdócio, no meu ministério e por ter me apoiado nesta missão diferenciada, que é pregar o Evangelho com uma pedagogia diferente.